Aqui é Guilherme Almeida, professor e trader da Rencoprop, e nessa aula falaremos sobre opções. Falaremos sobre o que são as opções, seu código, strike, opções de compra, opções de venda, vencimento e o significado da palavra derivativo. As opções são derivativos. Derivativo significa que esse produto depende de outro produto. Nesse caso, da ação pela qual essa opção deriva. Então, cada ação terá sua opção e essa opção tem sua movimentação e a própria existência dependente dessa ação. A opção, ela te dá o direito de comprar ou vender o ativo pela qual ela deriva. Então, a opção de Petrobras dá a você o direito de comprar ou vender Petrobras. Esse é um direito, mas não uma obrigação. Só que isso muda também conforme o tipo de operação que será feito nela. Falaremos sobre isso um pouco mais à frente. Então, se é um contrato, essa opção é um contrato que me dá um direito de comprar ou vender essa ação, por qual preço eu vou comprar ou vender essa ação? Pelo valor do strike dessa opção. Então, cada opção ela tem um strike específico, e esse strike é o preço pela qual você pode fazer a negociação da ação futuramente. A movimentação da opção é feita assim como das ações, ou seja, centavo a centavo. O TIC dela, então, é 1 centavo. O código das opções funciona assim como o código do contrato futuro de índice, contrato futuro de dólar e outros produtos que também têm em sua estrutura o vencimento. Então, temos de início no código da opção a identificação da ação da qual ela deriva, a letra referente ao vencimento dessa opção e, ao final do código, o strike. Nesse exemplo, temos uma opção PTRA 531. Nesse caso, uma opção de Petrobras com o vencimento da letra A e o strike referente ao 531. Vamos falar um pouco melhor sobre isso mais à frente, porque o strike ele representa o preço pelo qual você pode fazer o exercício dessa opção, ou seja, comprar ou vender a ação dela, mas que por eventos que acontecem na ação, esse código, esse número do strike, não necessariamente representa fielmente o preço pelo qual você pode fazer essa negociação futura com a ação. Então temos aí PTRA 531, o PTR identificando que é uma opção de Petrobras, a letra A, que é a série referente a janeiro. Vou mostrar uma tabela a seguir com os meses de cada letra. E, por fim, como eu falei, o preço do strike, o código do strike. Essa é a opção de compra de Petrobras, que dá o direito, mas não o dever, de comprar as ações de Petrobras no valor de 52,5 no dia 20 de janeiro de 2019. Então, nesse exemplo, você pode ver que, como eu falei antes, o 531 não representa R$ 53,10. Nesse caso, é uma opção que representa 52,5. Então, o ideal é analisar pela plataforma de negociação, porque na maioria das plataformas vem essa identificação do preço, ou até mesmo pelo site da B3. O strike. Se a opção é um sinal de um negócio, então eu estou comprando o direito de comprar ou vender em uma data futura, o strike, que é essa referência do preço, é de extrema importância. Opções de call e opções de put, ou seja, opções de compra e opções de venda, tem strike, porque pela própria lógica do negócio, ela precisa de um strike, e que, como eu falei antes, o código não necessariamente identifica o real preço desse strike. Para analisar o real preço desse strike, somente pela plataforma de negociação que você utilizará ou através do site da B3. Opção call, opção de compra. Opção put, opção de venda. A diferença delas está justamente no tipo de direito que você tem. Então, a call me dá o direito de comprar e a put me dá o direito de vender. Esse é um exemplo de uma opção call de Petrobras. Você pode perceber que à esquerda temos o gráfico de Petrobras e à direita temos o da opção de Petrobras. Se você analisar a estrutura da tendência, a movimentação, é muito similar ao preço, o gráfico da opção é muito similar ao da ação. Opção é um tipo de produto que você trabalha com a expectativa de mercado.
Então, se eu estou comprando o direito de comprar ou vender algo no futuro, essa expectativa pode ser alta ou pode ser baixa conforme a movimentação e preço do ativo. Então, se a opção tende a ser lucrativa, ou seja, esse contrato, esse negócio a ser exercido tende a ser lucrativo, então a gente tende também a ter uma similaridade maior com o gráfico da ação. Isso também depende da liquidez dessa opção, ou seja, a quantidade de negócios que estão acontecendo nessa opção. Porque opções com pouco negócio tendem a ter um gráfico distorcido. Por quê? Porque ele não representa fielmente ali as negociações e interesses que está acontecendo com o mercado na ação. Temos aqui então uma tabela com as letras referentes ao exercício, ao mês de vencimento de cada opção. Então, as opções do tipo call com a letra A, elas referem-se ao mês de janeiro, ou seja, seu vencimento será em janeiro. B, fevereiro, C, março, assim por diante. Essa letra A, B, C, D e F, elas representam as opções call. O código, a letra referente às opções put, elas são diferentes. Vamos aqui a um exemplo de uma opção do tipo call. Hoje, consideramos que seja 5 de junho. Você comprou 100 ações, 100 opções do tipo call de Petrobras. Com strike a R$15, ou seja, se eu comprei 100 opções de compra de Petrobras com strike a 15, então isso me dá o direito de comprar Petrobras a R$15. O vencimento dessa opção será no dia 18 de junho. E nesse dia, vamos considerar que o preço da ação está em R$20, ou seja, eu comprei dia 5 a opção e no dia do exercício ela está a 20. Se eu exercesse meu direito de compra, que a opção me dá, eu posso comprar 100 ações de Petrobras a R$15, que foi o preço, que é o preço da opção que eu comprei, do strike da opção que eu comprei. Existem dois tipos de opções além da call e put, que na verdade é uma subdivisão. Existem opções call do tipo europeia e do tipo americana. A do tipo europeia, eu só posso fazer esse exercício no dia do vencimento. Já a americana, eu posso fazer esse exercício em qualquer dia a partir de D+1 até a data do vencimento. Ou seja, se eu comprar uma opção call do tipo europeia, eu só vou poder fazer esse exercício da opção, citado nesse exemplo, no dia do vencimento. Então, Petrobras comprada, opção de Petrobras comprada a 5 de junho, do tipo europeia, eu só vou poder fazer o exercício, ou seja, exercer o meu direito de comprar a ação no dia 18 de junho. Já se for uma opção call do tipo americana, eu já posso fazer o exercício dessa opção no D+1, ou seja, dia +1. Então, eu posso fazer o exercício antecipado dessa opção se ela for do tipo americana. Esse exercício, ou seja, a execução dessa compra, ela não é obrigatória, ela é um direito. Mas vamos falar um pouco melhor sobre isso mais à frente, porque isso tem algumas particularidades, esse assunto tem algumas particularidades. Mas o importante é você se atentar a essa lógica da negociação com a opção, do exercício da opção. Né? Então, nesse exemplo aí, a gente tem uma diferença de R$5. Então, por quê? Então, esses R$5 eu estou comprando mais barato do que o preço do que a ação está valendo naquele momento. Por quê? Porque a opção que eu comprei me garante esse direito. A letra referente à opção muda conforme o tipo call, conforme o tipo put. Aqui agora temos a tabela mostrando as letras de vencimento das opções do tipo put. Então, você lembra que nas opções call, a série começava com a letra A. Aqui, no caso da put, já começa na letra M. Então, da mesma forma que uma opção vale A22 me mostra que é uma opção com vencimento, é uma opção do tipo call com vencimento em janeiro, uma opção vale M22 também é um código que me mostra que é uma opção do tipo put com vencimento também em janeiro. Aqui temos o exemplo da put. Você pode ver que as datas e valores são também iguais aos que são do exemplo da opção call. E indo pelo mesmo caminho, se hoje é dia 5 de junho e eu comprei 100 opções put, então eu comprei o direito de vender 100 ações de Petrobras, com strike a R$20, ou seja, ao preço de R$20. O tempo passou e hoje é dia 20, hoje já é dia 18. Nesse dia, ou seja, hoje, Petrobras está a R$15 e eu comprei a opção put com strike a 20.
Então, isso me dá o direito de vender Petrobras a 20 com o preço dela estando a 15. Ou seja, da mesma forma que na call, comprando a 15 e a ação a 20, eu tenho os R$ 5 ali de diferença, vamos considerar que, vamos chamar de lucro, aqui no caso da put funciona da mesma forma, só que ao invés de ser na compra, nesse caso é na venda. As puts são do tipo europeia, então elas podem ser exercidas somente na data do vencimento. Diferente das call, que também tem do tipo americana, que você também pode, onde você pode fazer o exercício não necessariamente apenas no dia do vencimento. O vencimento. A partir dessa data, essa opção, ou seja, esse contrato que te garante um direito, deixa de valer. Ou seja, ela não tem mais valor algum a partir dessa data de vencimento. Ele acontece como de forma geral para todas as opções na terceira sexta-feira do mês. Então, independente do tipo de opção que seja call ou seja put, e também a letra do seu respectivo mês, não importa, o vencimento será na terceira sexta-feira do mês. Então, a opção com vencimento em janeiro, o dia exato desse vencimento será na terceira sexta-feira de janeiro. O exercício acontece de forma automática no dia do vencimento, caso a opção esteja no dinheiro. E a execução desse exercício é feita diretamente pela própria B3. O que significa estar no dinheiro? Lembra do exemplo que a gente colocou de call e de put? Em que eu havia comprado uma opção call a 15, mais Petrobras estava a 20, ou seja, existia uma diferença de R$ 5 ali, significa que eu posso comprar Petrobras R$ 5 mais barato, ou seja, é uma operação lucrativa. Nesse caso, essa opção está no dinheiro, ou seja, quando o preço da ação está acima ou abaixo de forma que favoreça o exercício dessa opção. Então, se eu tenho um strike que está a R$ 20 e o preço da opção está a 21, 22, que seja R$ 20,01, ou seja, o preço da ação está acima do strike de uma opção call, então essa opção está no dinheiro. Então, nesse caso, você será exercido, ou seja, o exercício será feito de forma automática pela B3. A mesma coisa acontece com a put, só que ao invés de você ser exercido para comprar, você será exercido para vender a ação. Então, segue a mesma lógica, só que agora ao contrário por conta de ser uma opção de venda. Então, se eu tenho um strike a 20 e a ação no dia do exercício está a 15, da mesma forma como na call, ela está com R$ 5 de diferença. Então, é uma opção que está no dinheiro, é lucrativo fazer esse exercício e você será exercido automaticamente pela própria B3. E a forma de identificar qual o preço que acontecerá o exercício também foi uma mudança que aconteceu em 2021 e que passa a valer o exercício será feito pelo preço de fechamento dessa terceira sexta-feira, ou seja, no dia do vencimento. Então, o preço pela qual o exercício acontecerá será nesse preço em que o mercado fecha na sexta-feira. Então, se Petrobras fechou a R$ 20 na sexta-feira, ou seja, a negociação se encerrou e o preço da Petrobras está a R$ 20, esse será o preço pelo qual o exercício será feito. Eu estou colocando alguns exemplos já falando de reais, mas essa diferença já passa a valer a partir de qualquer centavo. Então, se eu comprei a opção a R$ 15 e Petrobras está fechando na sexta-feira a R$ 15,01, já é considerado que essa opção está no dinheiro, então já pode acontecer o exercício. Isso é algo que tem que se estar muito atento, porque não necessariamente estar no dinheiro significa lucro em um exercício. Porque outra coisa interfere também nesse cálculo, que são os custos. Então, quando eu compro uma opção, eu estou pagando eu tenho um custo sobre movimentação financeira. Só que a opção eu posso ter comprado ela a 30 centavos, a 10 centavos. Então, a movimentação financeira dessa opção é muito baixa comparado com o da ação. Então, o volume financeiro negociado nesse exercício é muito alto comparado com o preço que foi feito, com o que aconteceu com a opção. Isso pode gerar prejuízo caso faça o exercício e esse custo não seja considerado na hora de fazê-lo. No dia do vencimento, ou seja, nessa terceira sexta-feira do mês, é possível ainda negociar a opção, algo que também foi uma mudança que aconteceu em 2021. Então, até às 16 horas, 1 hora antes do vencimento, eu posso vender e comprar opções. Eu tenho opção
call, no mesmo exemplo, com strike a R$15. No dia do vencimento, caso eu perceba que eu entenda que não seja valioso ou não seja lucrativo eu fazer o exercício dessa opção, ou até mesmo eu não tenho interesse por custo ou qualquer outro motivo, eu posso vender essa opção. Então eu posso me desfazer desse dinheiro fazendo a venda dela para não ser exercido ou para que eu não perca o dinheiro investido nessa opção. Lógico que essa negociação, esse preço pelo qual você vai vender essa opção, depende também do preço que ela está no dia do vencimento. Se a gente se atentar à ideia de que a opção é um contrato que me dá um direito e ele é baseado pela expectativa, caso chegue no dia do vencimento e essa opção já aparentemente não seja uma opção, um contrato lucrativo, porque o preço da ação pode estar bastante distante desse strike, ou seja, muito longe para essa opção estar no dinheiro, significa que a expectativa com esse contrato, com esse exercício é muito baixa. Então, provavelmente, essa opção pode até estar mais barata, entre aspas, ou seja, se você fazer a venda dessa opção, vai gerar um prejuízo. Só que é um prejuízo ainda menor do que caso você deixe de vencer essa opção. Eu comprei essa opção para poder fazer o exercício dela. E seja no dia do vencimento ou seja alguns dias antes, caso eu perceba que não foi um bom negócio, ou seja, não é a opção que vai me dar lucro caso eu faça o exercício, eu posso me desfazer dessa opção, seja call, seja put. Então eu posso vender essa opção. E aí o preço que vai valer para a venda dessa opção será o preço de mercado. Então, as negociações que acontecem nessa opção que são independentes da ação. Então, eu posso até ter lucro na venda dessa opção, que nesse caso, se eu compro uma opção e vendo a opção e tenho lucro com essa operação, então, no caso, eu estou fazendo uma opção a seco. No caso, tendo lucro ou prejuízo, é uma opção a seco. Por quê? Esse nome é dado porque é uma operação que eu estou fazendo não visando o exercício, é uma operação que eu estou fazendo apenas com a opção. E essa negociação ela pode ser feita até esse horário de 1 hora antes do fechamento. Se caso o dia do vencimento seja um feriado, então esse vencimento acontecerá um dia antes. A instrução do exercício, ou seja, a ordem de falar quero executar o meu dinheiro, nesse caso você pode mandar um e-mail ou pode, caso sua corretora tenha essa alternativa em sua estrutura, você pode entrar no sistema da corretora e dar a ordem de que, olha, eu quero ser exercido. Então, na abertura, né, quando o mercado estiver ativo, esse exercício acontecerá, porque você mandou essa ordem. Só que essa ordem, novamente, tem que ser mandada para a corretora. O exercício é feito pela B3, mas essa ordem é enviada para a corretora. Ou seja, você não precisa entrar em contato com a B3 para isso. Você fala diretamente com a mesa de operações da sua corretora, seu assessor, ou você mesmo pode fazer isso através do sistema dela. O exercício acontece de forma automática, caso a opção esteja no dinheiro. Se for uma opção que não esteja lucrativa, ou seja, não vale a pena fazer exercício, caso você não mande nenhuma instrução para a corretora ou não faça a negociação dessa opção, ou seja, venda essa opção ou simplesmente liquide essa posição sua, essa opção deixará de ter qualquer valor a partir da data do vencimento. Como a gente falou, vencimento é vencimento, a partir dele ela não vale mais nada. Então, toda decisão tem que ser tomada antes dessa data, porque a partir dela essa opção não existe, não perde todo o valor. Outra informação importante é que essa instrução de fazer o exercício ou não pode acontecer também para o caso da sua opção já estar no dinheiro. Lembra que eu falei que às vezes não vale a pena fazer o exercício da opção por conta de custo? Então, às vezes, uma diferença de 1, 2, 5 ou até 50 centavos, R$1, depende conforme o volume que você vai movimentar e depende do strike, depende de muita coisa. Dependendo da situação, não vale a pena fazer o exercício dessa opção. Caso você tenha uma opção que já esteja no dinheiro, ou seja, fazer o exercício dela é algo financeiramente lucrativo sem considerar os custos, você será exercido automaticamente. E esse exercício é pela B3. Só que mesmo estando no dinheiro, você pode mandar uma ordem de não exercer. Derivativa dos ativos. Como falamos desde o início, as opções dependem da ação pela qual ela deriva. Então, uma opção de Petrobras depende da movimentação, ou seja, depende do que está acontecendo com o preço de Petrobras, Vale e assim por diante.
cada opção derivando da sua respectiva ação. As operações com opções, elas podem acontecer, são várias, né? Então, se eu tenho opção de call, opção put, eu posso comprar ou vender uma call, eu posso comprar ou vender uma put, ou eu posso utilizar nessa negociação, nessa lógica de negociação também a própria ação. Eu tenho uma infinidade de tipos de operação que podem ser feitas. E essas operações, vamos colocar que se agrupam em 3 tipos distintos. Uma é o tipo de operação em que é feita basicamente para o exercício. Então, eu estou comprando a opção única e exclusivamente para fazer o exercício dela. Então, para comprar ou vender a ação pela qual ela deriva. Nesse tipo de operação, a liquidez, ou seja, a negociação, o que está acontecendo com o preço da opção, para mim é irrelevante. Por quê? Porque eu só estou comprando ela para ter o direito de comprar a ação. O meu objetivo é comprar a ação. Então, se a opção ela está tendo pouca negociação, se ela não está movimentando legal, se ela está com a liquidez muito baixa, para mim é irrelevante. A única coisa que eu quero é comprar esse direito. Outro tipo de operação com a opção é a operação a seco. A compra ou a venda dessa opção única e exclusivamente para obter lucro com a negociação da opção. Ou seja, eu não estou preocupado com o exercício, eu não quero fazer exercício, eu não vou fazer exercício. Eu estou comprando e vendendo essa opção só pela negociação dela própria. Ou seja, minha ideia é comprar e vender, negociar esse produto para ter lucro com ele, independente de exercício ou não. Lembrando que eu tenho que me atentar para a data do vencimento. Mas nesse tipo de operação, a operação a seco, eu estou tratando a opção como qualquer outro produto da bolsa, sem me preocupar com questão de exercício, ou seja, sem me preocupar com esse direito. Então, se eu vou lá e compro ações de Petrobras visando lucro, faço negociações na ação visando lucro, eu posso fazer a mesma coisa com a opção, utilizando um capital mais baixo, porque o preço da opção é inferior ao preço da ação, mas essa operação com opção acontece com o mesmo propósito dessa negociação com qualquer outro produto, que é obter o lucro só pela negociação desse produto, sem levar em consideração o exercício dele. É feito um planejamento financeiro e de atuação específico para ele, porque pelo preço ser diferente da ação, se a ação está trabalhando geralmente em escala de reais ou dezenas de reais, e a gente na opção está trabalhando com centavos às vezes. Então, a alocação de capital é específica para ela, para esse tipo de operação, e as quantidades não levam em consideração o preço da ação. Então, quando eu estou fazendo uma operação visando o exercício, a quantidade que eu estou comprando dessa opção é pela lógica que eu vou ter que fazer exercício depois. Então, se eu estou comprando 100 opções, é porque eu quero fazer a compra de 100 ações depois. Compra ou venda, né? Você já entendeu a questão de call e put. Então, a gente está tratando de quantidade aqui agora. Então, se eu quero fazer exercício, eu tenho que comprar a quantidade de opções referente à quantidade que eu quero fazer exercício, ou seja, a quantidade de ações que eu quero comprar ou vender. No caso de operação a seco, não importa a diferença, a quantidade ou o que custaria fazer o exercício dessa opção, porque o objetivo não é fazer o exercício. Meu objetivo é única e exclusivamente ter lucro com a negociação da opção. Então, as quantidades a serem utilizadas objetivando o exercício e operando a seco são completamente diferentes. Outro tipo de operação que pode ser feito também com opção é o tipo de operação estruturada. Operação estruturada nada mais é do que, pelo próprio nome já diz, uma estrutura que é feita com as opções. Então, você já pode imaginar que, se eu tenho o direito de comprar ou vender uma call, eu posso comprar ou vender uma call, posso comprar ou vender uma put, e nessa estrutura de 4 pontas eu ainda consigo incluir a ação, ou seja, comprar e vender a ação, ter ou não a ação, você pode imaginar a quantidade de operações que podem ser feitas a partir disso. Operações estruturadas podem ser feitas visando o lucro com a própria estrutura, ou eu posso fazer essa operação com a estruturada, objetivando uma proteção da minha carteira. Existem vários tipos de operações estruturadas que podem ser feitas, inclusive algumas podem ser feitas até mesmo sem colocar capital de início.
né? Você pode, por exemplo, fazer a venda de uma opção e com o dinheiro dessa venda você fazer a compra de outra opção. Nesse caso, você está fazendo uma estrutura ali, né? Então, as opções são inúmeras, como eu falei antes, são objetivos distintos também, que podem ser utilizados no caso, a opção pode ser utilizada para proteção da carteira, pode ser utilizada para o lucro direto. Então, aí vai depender do tipo qual o objetivo que você tem, qual a estrutura financeira que você montou para trabalhar com opção e também a capacidade de fazer esse tipo de estrutura. Geralmente, esse tipo de estrutura é feito pela própria mesa de operação da corretora, mas a gente já tem várias plataformas hoje que você já pode fazer a construção dessa estrutura a partir da própria plataforma, sem necessariamente ter que fazer pela mesa de operações da corretora. Lembrando que cada corretora tem um custo diferente para cada tipo de operação. Então, caso o seu objetivo seja futuramente atuar com estrutura ou exercício, lembre-se de contatar sua corretora para analisar os custos. Então, você viu nessa aula que as opções variam conforme o preço do ativo, né? Ela é o derivativo, ela deriva daquele ativo. E uma opção ela pode ser utilizada tanto como no estrutura, no momento de mercado em alta ou com o mercado em baixa. As opções são de altíssimo risco, pois além da variação do preço, tem a data de vencimento e sofrem bastante com a falta de liquidez. Essa questão da liquidez é algo importante a falar, porque 2021, em nosso mercado brasileiro, isso pode mudar futuramente, mas atualmente, de modo geral, as opções que têm mais liquidez são as opções de Petrobras e Vale. Isso não é uma regra absoluta, mas de modo geral, são as opções que tendem a ter maior liquidez. Naturalmente que dependendo de um momento ou outro, uma circunstância ou outra, uma opção que anteriormente não tinha muita negociação, não tinha muita expectativa, pode começar a ter começar a ter mais negociação, começar a ter mais liquidez, ou seja, não é uma opção de uma ação que anteriormente não tinha isso. São fenômenos que vão acontecendo com o mercado, é uma particularidade um pouco nossa, né? Fazendo uma comparação com o mercado americano, nosso mercado ainda é muito pequeno, e a gente tem algumas limitações para trabalhar com opção, principalmente se estivermos trabalhando com um capital um pouco elevado comparado com a média, porque caso as operações sejam feitas com objetivo a seco, ou seja, são operações a seco, negociação pela própria opção, independente do exercício ou não, então geralmente a gente trabalha com uma quantidade bem maior de opções. Então, às vezes, uma ação tem suas opções com pouca negociação. Então, dependendo do tamanho que você for atuar, essa opção às vezes não te caiba. Isso acontece por conta da falta de liquidez, da falta de negociação que acontece. Não tem muito capital naquela opção que propicia uma segurança maior da operação. Lembrando que isso, no caso de operação a seco, quando eu estou falando de exercício, lembre-se que eu falei lá atrás que isso não faz muita diferença, porque a única coisa que você quer é comprar a opção independente de qualquer coisa, porque o seu objetivo é fazer o exercício. Então, o que leva mais em conta é justamente o preço da ação nesse caso. O da opção também interfere porque depende do custo que você vai ter com a compra dessa opção. Mas não depende necessariamente da movimentação dela, da liquidez dela, somente o preço que você vai comprar ali. Nós falaremos mais à frente no curso sobre essa questão dos custos, do tipo de operação e como é feita a operação. Nessa aula agora nós estamos falando o básico da opção, justamente para que você aprenda, caso ainda não tinha ouvido falar antes desse tipo de produto, passe agora a dar mais atenção para ele, porque mais à frente ele pode ser um tipo de operação uma alternativa muito boa de operação, principalmente porque podemos trabalhar nela um capital muito, entre aspas, baixo, né? Um capital mais baixo comparado com o preço, com a quantidade de capital necessário para atuar com uma ação, ou seja, no swing trade de ações. Então, opções são uma alternativa muito boa. Espero que você tenha gostado dessa aula. Uma aula básica, introdutória, para que quem não conhecia as opções passe a conhecer a partir de agora, e quem já conhecia e não dava atenção, passe a dar atenção agora. Isso é um recado importante. Agora, no início, pode parecer que é um produto em que você não vai utilizar, mas futuramente pode ser identificado que esse é o produto em que você tem que utilizar, que você tem que atuar. Então, não desvalorize o conteúdo, não desvalorize essa informação. Na parte financeira que virá a seguir,
você vai fazer a alocação específica, vai aprender a fazer a alocação específica para esse tipo de operação, que são operações de alto risco, então é algo que a se dar bastante atenção. Mas não ignore. Geralmente, opções é um produto ignorado pela maioria das pessoas que atuam no mercado, pessoa física, né, nesse caso, que atua no mercado. Mas é um tipo de operação que pode ser bastante lucrativo e que pode até vir a se tornar o seu foco futuramente. Então, não ignore, dê atenção a esse tipo de produto e, principalmente, na parte financeira, lembre-se de fazer diversificação e opção. É um tipo de produto que, entre aspas, cabe em qualquer bolso, principalmente pelo preço e pelo tipo de operações que podem ser feitas com elas. Então, não ignore esse tipo de produto. E é isso. Até mais.